Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Solaf, estamos na nossa 101ª edição. Uma honra, um prazer, uma alegria imensa receber aqui nossa marca centenária aqui que nós alcançamos no podcast 100, falando sobre a seleção brasileira, infelizmente sobre uma derrota da seleção, uma vitória que não convenceu, mas agora o papo é outro, hora de falar de eliminatórias da Oceania. A bola rolou por lá e a gente vai falar sobre essa primeira fase, essa fase preliminar, das seleções que já foram embora, a seleção que continua. E antes disso, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Dá uma ligada lá, não temos mais o Twitter, quer dizer, temos ainda, se você está ouvindo fora do Brasil, o Twitter está ativo, mas a gente não consegue mexer. E a gente está lá movimentando, trazendo conteúdo diariamente sobre futebol de seleções. Também convido você a estar escutando esse podcast, a seguir a gente no Spotify e no YouTube, deixar o like, sua avaliação, seu comentário, sua interação, seu voto na enquete, se você está escutando no Spotify, para ficar de olho aí. Já tivemos o podcast 100, os demais podcasts aí de repercussão dessa data FIFA vão sair nos próximos dias, nessas próximas horas mesmo até. Então fica ligado para você conferir e analisar tudo com a gente. Também convido você a se tornar um apoiador, apoia.se/ConteVerde. Com R$10 por mês você ajuda a gente a se manter, a se estruturar, a fazer mais coberturas, né? A gente fez uma cobertura recentemente em loco, indo no jogo do Brasil contra o Equador em Curitiba, Paraguai e Brasil em Assunção. A gente quer manter isso, então a gente precisa da sua ajuda. Infelizmente nós não temos nenhum patrocínio, não temos nenhuma grande mídia por trás, uma grande empresa, somos nós e vocês tocando esse trabalho e tentando fazer a melhor cobertura do futebol de seleções do Brasil. E claro, compartilhe esse podcast com um amigo seu que quer saber mais sobre eliminatórias da Copa do Mundo, quer saber mais sobre eliminatórias da Oceania e vir com a gente também nessa caminhada. Ao meu lado hoje, para falar sobre esse começo de eliminatórias da Oceania, está ele, que já esteve aqui durante a Copa das Nações da Oceania, durante também a nossa prévia, Bernardo Oliveira. Quase que a gente queima a língua bonito. Faltou alguns minutinhos para que a nossa língua virasse churrasquinho, mas a Samoa passou, porém, jogos muito disputados, aquém do que a gente esperava, né? Seja bem-vindo. Ficou surpreso com as partidas? Fala, Salaf, um abraço para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada também para quem está aqui nos acompanhando, seja a hora que for. Mais uma vez aqui para falar sobre esse cenário, né, de futebol da Oceania. Como você bem disse, quase que queimamos a língua. Eu e você tínhamos projetado, né, a classificação da Samoa, que aconteceu com certo sofrimento, né, no jogo diante de Tonga, mas até Tonga passou por Ilhas Cook. A gente vai falar disso depois, mas algo que eu até projetava, na verdade, Ilhas Cook. Eu projetava, né, o confronto final entre Ilhas Cook e Samoa. Tivemos Samoa e Tonga e, na verdade, a Samoa teve bastante dificuldade, né, contra a Tonga. Conseguiu ali um gol já na prorrogação, né, e conseguiu essa classificação agora para a fase principal dessas eliminatórias, agora com os dois grupos, né, já definidos, as 8 seleções que vão buscar essa vaga na Copa do Mundo. Bom estar aqui mais uma vez para falar sobre isso, e gostei assim de alguns momentos dos jogos, principalmente da qualidade de alguns jogadores individualmente, que para mim se destacaram muito, não só na seleção da Samoa, mas também de Tonga, e acho que também teve uma decepção nessa fase inicial em relação a desempenho, né? Assim como tivemos na Copa das Nações da Oceania. Dessa vez também uma seleção me decepcionou um pouco, mas a gente vai falar isso aí mais adiante, agora detalhando um pouco sobre as partidas que tivemos. Exato, a gente vai passar por cada uma das seleções e vamos comentar, né? Como o Bernardo já falou, tivemos Samoa classificada, Tonga, que venceu o jogo até os 40 no segundo tempo, foi eliminada, e nas semifinais caíram Samoa Americana e Ilhas Cook. Para fazer um pouco diferente, para a gente, já que somos só 4 seleções, poucos confrontos, vamos por cada seleção, Bernardo, para a gente passar o que você observou, o que você viu, o que faltou em cada seleção, que mostrou mais. Vamos começar pela seleção que ficou lá atrás, que acredito que seja a grande decepção para você, que é a seleção de Ilhas Cook. As Ilhas Cook foram a seleção que mais bateram de frente com a Samoa na classificatória para a Copa das Nações da Oceania no mês de março. Né? Fizeram lá um jogo pareio com o Samoa. Samoa venceu o jogo com 1-0 lá nos finalmente das partidas. E naquela situação, o treinador das Ilhas Cook era o Jess Ebron, que hoje é treinador da Samoa. Então, o Tukatsan chegou agora com essa missão, né, de começar um trabalho do zero nessas eliminatórias, e a gente sentiu, né, que faltou muito entrosamento. Primeiro jogo, derrota para Tonga por 3-1. Os 3 gols de Tonga foram na mesma ideia de jogo.
aproveitando as costas da defesa da Elias Cook, que não conseguiu, né, tomou um gol, não se ajeitou, tomou o segundo, né, o segundo na verdade foi de pênalti, mas uma bola igualzinha, que o jogador de Tonga é driblado, o terceiro a mesma coisa, e depois, no amistoso de luxo que a gente teve, né, que foi a disputa de terceiro lugar entre aspas, mas para a FIFA conta como amistoso, perdeu para a Samoa Americana, que é uma seleção que não vencia há 9 anos por 2-1. Bernardo, acho que começa com muita fragilidade o trabalho do Tokatsan. Ele até falou isso nas entrevistas, né, pós-jogo, né, que é um elenco muito jovem, que não sabia como ia se comportar, embora não seja tanta diferença em relação ali, mais da metade do time que estava em campo nesses jogos estava nas partidas do mês de março. O que você viu, o que faltou na sua visão para as Elias Cook, principalmente na partida contra a Tonga, né, que era a partida classificatória, depois foi apenas amistoso, onde a seleção vacilou mais uma vez. Sem dúvida, Sala, que na verdade, o que me chamou a atenção, lá atrás, quando nós fizemos aquele podcast pós-Copa das Nações da Oceania, eu tinha dito que a minha decepção, para mim, na competição, foi a seleção de Ilhas Salomão. E, na verdade, tem até uma semelhança com o Elias Cook, porque naquele momento também a seleção de Ilhas Salomão era um treinador que estava iniciando um trabalho, né, e a seleção de Ilhas Salomão teve um desempenho muito ruim na Copa das Nações da Oceania, né, perdendo seus jogos para Vanuatu e para Nova Zelândia. Claro que a seleção de Ilhas Salomão tem, né, um jogador principal que é o Rafael Leai, que a gente falou que foi completamente anulado, né, algo que foi até também destacado pelo Juliano Chimelli, né, na entrevista que nós fizemos com ele, o brasileiro que dirige a seleção de Vanuatu. Mas é uma semelhança com a seleção de Elias Cook, no sentido de que as duas seleções, para mim, decepcionaram. Eu esperava mais da seleção de Elias Cook, mas também por conta desse desentrosamento, como você falou, algo que foi destacado pelo treinador, e gols muito parecidos, como você disse, os 3 gols marcados por Tonga, que foram exatamente da mesma maneira, né? Passes em profundidade, né? Lançamentos ali do setor de meio campo, nas costas da zaga de Elias Cook, né? Com o jogador entrando em liberdade na cara do gol para marcar o gol ou para sofrer o pênalti, né? Como foi o caso do segundo gol marcado por Tonga. Então, Elias Cook demonstrou uma fragilidade defensiva muito grande. Tonga teve todo o espaço e toda a liberdade para conseguir construir a sua jogada e marcar os seus gols. Tanto é que Elias Cook teve uma dificuldade muito grande para criar oportunidades. Não à toa que o gol de Elias Cook saiu numa falha de Tonga, né? Uma falha total, não foi uma jogada construída por Elias Cook. Isso já no segundo tempo, né? Aos 17 minutos, quando Tonga foi sair jogando, né? Teve uma cobrança de lateral do Teu, se eu não me engano, ele recua para o Kite, zagueiro, que perde a bola completamente para o Kunsus, atacante de Elias Cook, né? Que consegue tirar do goleiro de Tonga e marca o gol. Então o gol de Elias Cook já saiu numa falha total, né? Foi um gol praticamente entregue, a gente pode dizer, pela seleção de Tonga. Não foi uma jogada construída por Elias Cook. Então foi uma seleção que demonstrou muita dificuldade. E no jogo diante da Samoa Americana, para quem for buscar, né, os melhores momentos no canal oficial, né, da Confederação de Futebol da Oceania, Elias Cook praticamente não criou absolutamente nada. A Samoa Americana criou muitas oportunidades pelo jogo aéreo, também por baixo, e foi uma vitória merecida. Então é claro que, diante de uma equipe que eu e você apontamos, né, antes dessa fase inicial, que era a seleção que a gente imaginava que ficaria em último, a Samoa Americana, até pelo histórico que tem, seria a seleção, assim, digamos assim, o patinho feio dessa fase inicial. Na verdade, foi a seleção de Elias Cook, que teve muita dificuldade diante de uma seleção que já vinha mal há tantos anos sem vencer. Sem dúvida, foi a grande decepção, mostrando muita dificuldade. E agora o treinador de Elias Cook vai ter um trabalho longo pela frente para preparar essa seleção para voltar a ter pelo menos um desempenho razoável. Pois é, você falou da semelhança com relação às Ilhas Salomão, né? Foi o Jacob, que foi o treinador das Ilhas Salomão, ele veio do futebol local. E o Tokatsan também é um treinador que vem do futebol local das Elias Cook, né? Ele passou ali na sua carreira aí recente de treinador do Pato Amararenga, né? Que é uma equipe local, também tem trabalhos dele na seleção sub-19, né, das Elias Cook. Ele comandou ali no campeonato continental do ano passado, a seleção sub-19. Então, um cara que conhece os jogadores, mas teve esse problema de entrosamento. Acho que ficou muito evidente isso na partida contra a Tonga. Conseguimos acompanhar, né? Um abraço ao pessoal do FIFA Plus que passou esses jogos ao vivo pra gente, né? Deu para acompanhar todas essas partidas, inclusive esse amistoso de luxo da Samoa Americana. Então, fica esse recado. Acho que é muito negativo, a gente vai poder falar isso para as 3 seleções, que agora não tem nenhuma projeção de competição, né? Porque nenhuma delas se inclui num grupo como a Melanésia, né? Que tem a Melanésia Cup. Os Jogos do Pacífico foram no ano passado. Então, vai saber quando elas vão conseguir entrar em campo de novo. Então, é um trabalho que se tem que prosperar muito nas categorias de base agora, porque a gente vê que tem várias competições de base rolando anualmente lá na Oceania, e é isso que pode dar uma liga, né? Começar uma nova geração do zero, né, com esse calendário enxuto que há para as seleções da Oceania. Falando em calendário enxuto, a gente vai falar sobre a Samoa Americana, e
A gente até viu que foi anunciado o Thomas Rodgen, que é o mesmo treinador lá de quando o filme que saiu recentemente, que chegou na Samoa Americana para tentar revolucionar o futebol da Samoa Americana e tentar fazer com que o 31-0 não fosse o principal pilar. Inclusive, Bernardo, fica aqui a curiosidade, o goleiro Nick Salapu é o mesmo que tomou 31 gols da Austrália. Ele estava em campo e, cara, você viu aí, quando deu para ver nos primeiros meses, que ele faz boas defesas, né? E acho que isso que fica destaque. Né? A gente comentou que a Samoa Americana fez um período de treinamento no Havaí, perdeu para o time das forças do Exército lá, mas é incrível como esse tempo de treino, até mesmo o treinador que estava à beira do campo, o Shane Simpson, ele fala como esse tempo de treinamento, né, o training que os americanos falam, fez a diferença para a Samoa Americana. Porque a gente viu um time que buscou aquilo que foi para jogar, principalmente contra a Samoa. Não foi um jogo fácil contra a Samoa. Né? A Samoa Americana conseguiu fechar os espaços, a Samoa não conseguiu imprimir seu ritmo de jogo. E a Samoa abre o placar num gol de pênalti que muita gente ficou meio assim, né? O treinador, né, o Simpson, dá uma cornetada ali na entrevista, inclusive, contra a marcação do pênalti e um gol no finalzinho. Né? 2-0 apenas para um jogo que no ano passado tinha sido 10-0. Não ironicamente, foi 10-0 para a Samoa em cima da Samoa Americana na Copa do Pacífico. Ou seja, em um ano teve uma grande evolução, um grande salto, né? Principalmente esse trabalho desenvolvido aí nas últimas semanas, né? Acho que também faltou esse Elias Cook, né? A gente não teve um treino assim tão explorado dessa seleção. Mas fica esse gosto a mais, né? Acho que você falou que a Elias Cook foi a decepção e também acho que foi a única notícia ruim dessa fase preliminar. A Samoa Americana, que tinha tudo para ser, como você falou, o patinho veio e mostrou dentro de campo uma outra postura em relação àquilo que a gente estava prevendo e conseguiu aí, após 9 anos, uma vitória. Vamos ver como vai entrar isso no ranking da FIFA, mas importante, mais legal até ver a Samoa Americana conseguindo encontrar um eixo. Pena que não conseguiu avançar, pena que só passava uma seleção, mas o jogo que ela fez contra a Samoa, até mesmo o Jazz falou, né, o Jazz Ebron, que é o treinador da Samoa, falou, realmente inesperado, né, porque eles não tinham tanto acesso a informações, e a Samoa Americana mostrou um futebol muito bem praticado, muito bem feito, e conseguiu aí, vamos dizer, esse terceiro lugar honroso, Bernardo Oliveira. Com certeza, Salaf. Na verdade, no primeiro jogo, diante da Samoa, o confronto das Samoas, né, a Samoa Americana contra a Samoa, logo aos 3 minutos, assim, para você ver como é a questão do futebol, a história poderia ter sido diferente. Com 3 minutos, a Samoa Americana perdeu uma ótima chance, uma bola lançada para dentro da área, que a zaga da Samoa praticamente tirou em cima da linha, né? Foi ali um bate e rebate. Quer dizer, é aquela questão do se, né? O se do futebol não existe. Se a bola tivesse entrado, né? E se eu tivesse 4 rodas, eu seria um carro. Mas é uma questão assim, poderia ter sido uma história diferente para a Samoa Americana. E mesmo quando a Samoa abre o placar, como você falou, antes mesmo até do 1-0, você citou o Salapu, ele fez uma ótima defesa numa cabeçada do Setéforo, né? Que é o zagueiro capitão da Samoa. Logo no início do segundo tempo, o camisa 10 da Samoa, que é o Vai, né, ele bate uma falta na segunda trave, o Setéfano sobe de cabeça, e o Salapu faz uma ótima defesa, praticamente tirando a bola assim de dentro do gol. E depois tem o gol de pênalti, né, que foi muito questionado, e que a Samoa abre o placar. E mesmo assim, depois, a Samoa Americana criou assim, boas chances. Teve ali uma chance numa cobrança de falta, se eu não me engano, cobrada pelo Mitchell, né, que foi defendida em 2 tempos, e logo depois o goleiro da Samoa saiu jogando errado, e o Mitchell teve a chance de empatar o jogo, mas chutou para fora, assim, de frente pro gol. Praticamente ali na marca do pênalti, perdeu a chance. É a questão do si que volta de novo, mas poderia ter sido diferente. E mesmo assim, a Samoa só foi ampliar, fazer o 2-0 já no finalzinho, né? Com o juiz, se eu não me engano, deu 9 minutos de acréscimo, faltava ali 2 minutos para acabar o jogo, 97, né? Com o tempo corrido, e a Samoa marcou o segundo gol. No jogo contra a Elias Cook, como eu falei anteriormente, a Samoa Americana criou várias chances, né? Por baixo, mas também no jogo aéreo, e venceu merecidamente. Poderia até ter vencido por 3-1, poderia ter sido até um placar um pouquinho mais folgado. Então, como você falou, e eu concordo, Elias Cook foi, digamos assim, a decepção, mas a Samoa Americana eu acho até que, entre aspas, surpreendeu, né? O que a gente esperava, eles mostraram até mais, não só organização, mas também vontade dentro de campo, e eu acho que pode ser um sinal verde, digamos assim, uma luz no fim do túnel para quem sabe a Samoa Americana possa, nas próximas competições, melhorar também o seu desempenho e também subir no ranking da FIFA. Uma coisa aqui importante é que a Samoa Americana ela jogou uma parte do jogo, né, com um a mais, né? A Samoa teve um atleta expulso ali por volta dos 27 segundo tempo, então isso animou ainda mais o jogo, até para Samoa conseguir ampliar, enfim, mas concordo, e acho que é um horizonte melhor, justamente se a gente vai pensar que as seleções da Oceania foram muito prejudicadas pela pandemia, né, porque lá você já tem um isolamento natural dos países, então naquela época, vocês vão se lembrar, a Oceania não tinha viagens, não tinha competições, tanto que as eliminatórias da
Oceania para a Copa de 22 foram basicamente esvaziadas, foram disputadas no Catar, inclusive. Então, a Samoa Americana e a Samoa ficaram, né, mais de 5 anos sem entrar em campo, 4 anos, perdão, tanto que ficaram até de fora do ranking da FIFA por conta disso. A Samoa Americana voltou ano passado na Copa do Pacífico, né, aos pedaços, não foi para as eliminatórias da Copa das Nações e voltou bem nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, fica essa notícia positiva, fica igual eu falei para as Ilhas Cook. Essa questão de calendário que pesa, né? A gente viu já a FIFA inovando, a gente viu a FIFA Series, ver se as seleções vão ser privilegiadas na próxima edição. Espero que sim, que elas possam estar lá, possam estar disputando esse torneio que a FIFA criou para dar calendário a essas seleções, pelo menos entrar em campo uma vez no ano que vem. E fica o destaque, né, para que esse trabalho persevere. O Simpson falou isso, né? Tipo, conseguir fazer com que esse time renda. Não sei qual vai ser a realidade ali do Thomas Rodgers, se ele vai continuar por lá, né, mesmo que ele não tenha comandado, de fato, na beira do campo a seleção da Samoa Americana novamente, mas é um nome que atrai, principalmente depois do filme. Então, vamos ficar de olho, porque foi uma notícia muito boa. Essa primeira, principalmente a vitória da Samoa Americana, mas principalmente as atuações, essa dificuldade que a Samoa Americana conseguiu com a Samoa, sua vizinha, inclusive. Agora vamos para a final. A gente passou, né, para as semifinais, né, para as semifinais com as eliminações. Na grande decisão, a Samoa venceu Tonga por 2-1. Hora de falar de Tonga. E, Bernardo, a gente falou sobre essa questão, né, de treinamentos. Em Tonga valeu muito a pena. A gente viu o Keith Welly, né, o treinador de Tonga, emocionado após a partida contra as Ilhas Cook, que foi algo sublime. Se a gente for pegar os jogos, acho que eu estava citando sempre Samoa com Samoa Americana, a gente viu em março, a gente viu na pré-Copa das Nações da Oceania. Tonga tomou um vareio da Samoa naquela edição, 4-0, depois perde para as Ilhas Cook por 1-0, e agora consegue, com um plano muito bem arquitetado, né? Se a gente está falando que as Ilhas Cook vacilaram nessa questão de marcação, Tonga entrou para isso. Tonga sabia dos pontos fracos dos jogadores do adversário e tentava assar essa bola às costas. Querendo ou não, o jogo contra a Samoa também foi assim, mas como a Samoa é uma seleção mais qualificada, foi mais difícil, mas consegue, mais ou menos nesse esquema, até com uma falha da marcação, fazer 1-0. E faltou perna, eu acho que faltou perna, acontece no futebol, né? A seleção às vezes não tá mais pesada, a seleção não tem tanto preparo físico. O treinador destacou muito as vitórias físicas e mentais, né? Ele ressalta muito a questão mental após a vitória contra os Ilhas Cook, né? Essa mentalidade vitoriosa que ele conseguiu implementar, tanto que ele até se emociona. E na partida contra a Samoa, faltou muito pouco, né? Querendo ou não, Samoa vai empatar o jogo somente aos 41 minutos do segundo tempo. E Tonga estava conseguindo neutralizar bastante. Não foi que Samoa estava martelando sem parar até conseguir fazer o seu gol de empate. Não, foram poucas chegadas e num chute de fora da área que acabou encobrindo o goleiro, até achei um pouquinho uma falha do goleiro de Tonga, a Samoa consegue fazer ali o seu gol, a falha do goleiro Otokolo, e enfim. Mas, e depois, como já estava evidente ali, já no segundo tempo, até mesmo nos acréscimos, na prorrogação fica mais ainda a falta de perna que existia na seleção de Tonga, acaba tomando a virada. Mas, Bernardo, acho que, óbvio que o sentimento de frustração existe, porque só passava mas fica esse gostinho de, poxa, a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu vencer duelos mentais e psicológicos que a gente não conseguia fazer anteriormente, e Tonga conseguiu mostrar um recado também, fruto de um trabalho intenso de quase um mês, né, tanto em Tonga quanto em Fiji, onde realizou alguns jogos treinos. Com certeza, Salaf. Assim, a seleção de Tonga acho que surpreendeu a todos, né? E mostrou bons valores. Eu destacaria primeiro, com certeza, o camisa 9, capitão de Tonga, né? Que é o Emaloto Polovili, que apesar de jogar com a camisa 9, não é exatamente um centroavante. Ele jogou muitas vezes como um camisa 10 em vários lances, e chama a atenção pela forma física um tanto avantajada, né? E apesar de jogar com a camisa número 9, organizou o time, porque quem for pesquisar, né, for procurar os gols marcados por Tonga, na partida diante de Ilhas Cook, ele já começa como garçom logo no primeiro gol, né, com 26 minutos. Ele fez um ótimo lançamento, né, por elevação para o Tikoipau. Entrou livre na área e tocou na saída do goleiro, e ali Tonga faz 1-0. Aos 37 minutos, o Polovili faz a mesma coisa, praticamente um replay, né? Ele dá um ótimo passe nas costas da defesa para o Sonassi, que foi outro jogador que foi muito bem na seleção de Tonga nesses dois jogos. Sonassi entra na área e é derrubado, né, pelo goleiro, pênalti, e aí no pênalti o Polovili bate muito bem, né, desloca o goleiro de Ilhas Cook, o Maro, né, e faz 2-0. Quando o Ilhas Cook desconta, a gente falou, foi praticamente a única chance criada por Ilhas Cook, nem foi uma chance criada, né, foi um gol praticamente entregue por Tonga, né, numa falha de marcação.
Aí Tonga amplia o marcador no segundo tempo numa jogada similar. Foram praticamente 3 gols muito parecidos, né? Aos 34 minutos, mais uma vez, um passe quebrando as linhas. Dessa vez do Sonassi, que também fez um jogo muito bom. E ele acha o Kefu livre de marcação para poder marcar o terceiro gol. Nesse jogo foi um jogo muito estratégico, como você falou. Tonga, quando teve a chance, fez. Foi uma seleção muito competente, né? Quando teve a oportunidade, foi lá e marcou os seus gols. Num jogo muito estratégico, cirúrgico, né, realmente, da seleção de Tonga. No jogo já diante da Samoa, o Polovili, de novo, teve uma participação muito importante no gol marcado, né? Num passe ali que parecia até um chute, né? Um passe que saiu muito forte, mas que virou uma assistência pro Sonassi, né? Que eu tinha destacado. Para mim, foram os 2 jogadores que se destacaram na seleção de Tonga nos 2 jogos, o Polovili e o Sonassi. Aí o Polovili vira garçom pro Sonassi, né? Dessa vez, no jogo contra Elias Cook, ele havia sido derrubado. Dessa vez ele marcou o gol. Ele entra na cara do goleiro da Samoa e abre o placar. Praticamente um replay também dos gols contra Elias Cook. E no segundo tempo, como você falou, a Samoa não é que martelou tanto. Criou algumas oportunidades, mas muito pouco. Não foi assim... que uma chance atrás da outra, sufocou, mas como você falou, a seleção de Tonga acabou cansando principalmente na prorrogação e ainda no primeiro tempo, né? A seleção de Samoa começou a criar oportunidades e no final do primeiro tempo da prorrogação virou o jogo, né? Já tinha empatado no finalzinho e aí volta à frente do marcador, faz o 2-1 praticamente no último lance do primeiro tempo da prorrogação, uma falta cobrada para dentro da área, a seleção de Tonga acabou vacilando na marcação e a Samoa vira o jogo e depois, no segundo tempo da prorrogação, sustentou a sua vantagem e conseguiu a classificação. Mas acho que Tonga foi a surpresa positiva dessa fase inicial. Eu e você havíamos projetado, né, um confronto final entre Samoa e Elias Cook, era o que a gente esperava, e na verdade a seleção de Tonga surpreendeu, principalmente pelo que nós tínhamos visto dessa seleção nas últimas partidas, como você bem disse. Dessa vez jogou muito bem contra Elias Cook, teve uma vitória incontestável, um jogo cirúrgico e muito estratégico, e no final, até se tivesse chegado com um preparo físico melhor, poderia ter eliminado a seleção da Samoa. Tonga poderia ter ido para a fase final, sem dúvida nenhuma. Tinha condições para isso, mas aí a parte física acabou pesando. Mas eu acho que foi a surpresa positiva, sem dúvida, a seleção de Tonga, que criou suas oportunidades e que mostrou bons valores. O Polovili e o Sonassi nos 2 jogos foram muito bem e mostram que podem ser úteis para essa seleção para as próximas competições. O Polovili também mostra que o tamanho no documento, será que dá para dizer assim? Ou fica estranho, mas, né, que tirou ele ali... exato, por isso que eu pensei um pouquinho mais, não nesse sentido, mas é porque você olha o Polovili, para quem não pôde acompanhar os treininhos da Tonga, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, lembra um pouco o Walter, né, no auge, porque hoje em dia o Walter tá um pouquinho maior, né, mas mostrou muita técnica dentro de campo, acho que isso é o mais diferencial. Eu fui até pesquisar que ele tem agora, estou fazendo os cálculos aqui, ele tem 27 anos, então pode ser ainda um jogador útil nesse próximo ciclo, a ver como o Tonga vai conseguir trabalhar, como disse, nessa falta de calendário. E agora a gente fala da Samoa que chegou como favorita e acho que entregou o futebol, não entregou a classificação, mas não entregou o futebol, né? Acho que os jogos foram muito difíceis, a gente não viu uma Samoa tão solta como a gente viu nas eliminatórias, mas também como a gente viu na Copa das Nações, né? Porque, querendo ou não, a Samoa era a seleção mais frágil, mas a gente via a Samoa tendo liberdade, não sei se era porque não precisava atacar e tinha essa postura mais rápida, né? Eu acho que o Jarvis Valk, o jogador que me chamou muito a atenção durante a Copa das Nações, não apareceu tão bem, né? Por mais que ele tenha feito gol contra a Samoa americana. O Jazz Abram, ele meteu basicamente, né, na entrevista depois dos jogos, não existe mais bobo no futebol, né? Porque, né, ele mesmo, como falei anteriormente, destacou que a Samoa americana fez um grande jogo, que Tonga também depois fez um grande jogo, ele fez questão de ressaltar isso, né? Ele falou que já trabalha na Oceania há 10 anos e é interessante ver como há uma evolução, né, das equipes, né, uma evolução das seleções do futebol local, algo que a gente conseguiu falar, né, com o Juliano Schmeling em alguns momentos, né, na nossa entrevista. Para quem não conferiu, dá uma escutada lá. Ele falou sobre isso, né, que tipo, poxa, a gente vê que há uma evolução muito grande, né, das seleções, enfim, no continente, e isso ficou evidente nessa eliminatória. Ele até classificou que os jogos foram típicos de uma eliminatória Copa do Mundo, né, tipo, um jogo tenso, duro, mas, Bernardo, deu para ver que a Samoa não se colocou muita vontade para propor o jogo, né? Não conseguiu achar espaços, com defesas bem postadas, né? Teve dificuldades para fazer suas chances, e acho que também faltou um pouco de aquele, não digo ânimo, mas um pouco de
pô, gana, sabe? Tipo, ir pra cima, porque, principalmente esse jogo contra a Tonga, eu senti muito isso, porque a Samoa tá naquela ainda, parecia que tava aceitando a eliminação, aí consegue o gol, e depois, nos minutos finais ainda do tempo regulamentar, faz uma pressão absurda. A pressão que eu falei que não houve no segundo tempo, ali na reta final do segundo tempo veio. Parece que o pessoal falou, se a gente botar o pé no acelerador, dá pra ir. Então, acho que a Samoa passa uma mensagem um pouco ruim, né, porque a gente colocava como favoritaço e tudo mais, mas a gente tem que ver essa questão de proposição de jogo. Não sei se você viu assim, que teve dificuldade nessa ideia de jogo que é diferente com o resto do continente inteiro. Que a Samoa enfrentando qualquer seleção, é a seleção que tem que se defender e sair no contra-ataque. E, por exemplo, o Jarvis Ball numa peça dessas é fundamental. A gente viu isso na Copa das Nações da Oceania e até mesmo o gol que ele faz contra a Samoa americana é nesse estilo. Você acha que tem isso? Que por mais que faltou, a gente achou que a Samoa ia ser mais soberana nessa fase, não deixa uma mensagem tão alarmante para a próxima fase, porque ali talvez tenhamos uma Samoa mais à vontade dentro daquilo que ela joga. Com certeza, Salaf. Assim, acertamos naquilo que projetamos, né, que a Samoa iria para a fase final dessas eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2026, mas poderia ter tido um desempenho melhor, principalmente na parte ofensiva, eu acho. Porque no jogo diante da Samoa americana, a gente já falou, né, que logo no início a Samoa americana perdeu uma ótima chance, e a Samoa, assim, timidamente começa a criar oportunidades. Mesmo no primeiro tempo só teve uma, né? Com 14 minutos, o Williamu e o Vaiten, em sequência, né, tiveram ali uma chance de, quem sabe, abrir o placar. Aí, no segundo tempo, a Samoa já começa a deslanchar um pouco mais. Foi um segundo tempo até razoável. E teve logo no início aquela chance que eu citei anteriormente do Setéfano, né, quando bate a falta na segunda trave, o Setéfano cabeceia e o Salapu faz uma ótima defesa, isso com 6 minutos. Aos 10 minutos, o Salisbury, né, o lateral esquerdo da Samoa, que foi um jogador que me chamou a atenção nos 2 jogos, gostei dele, avançando bastante, chegando bem ao ataque, um lateral bem agudo. Ele arranca, né, pela esquerda, faz o cruzamento e aí o Leataua é derrubado, né, o pênalti que foi muito reclamado, né, pela seleção da Samoa americana. E aí no pênalti o Tumua bate muito bem, desloca o goleiro e faz 1-0 para a Samoa. Só que aí aos 25 minutos o Leataua quase colocou tudo a perder, porque ele sai sozinho na cara do gol e ele adianta demais a bola, poderia ter sido 2-0. E ele acabou deixando as travas da chuteira no rosto do Salapu. E ele é expulso, né, por conta desse lance. Ou seja, no mesmo lance ele quase colocou tudo a perder. Ele perdeu uma excelente oportunidade porque saiu na cara do gol. Adiantou demais na última hora e acabou deixando ali as travas da chuteira no rosto do goleiro da Samoa americana e foi expulso. Poderia ter colocado tudo a perder para a seleção da Samoa. Depois a Samoa americana, como a gente falou, teve aquela ótima chance com o Mitchell, né, em 2 lances seguidos. E aí quando o juiz aumenta, né, o jogo em 9 minutos de acréscimo, dá, né, a partida até os 54, aos 52 minutos a Samoa consegue a chance que queria, né, vai, né, o camisa 10 que recebe pelo lado esquerdo e entra na área. A seleção da Samoa americana também já mais cansada, não dá tanto combate, né, e ele tem toda a liberdade para trazer a bola para o meio e bater no canto do goleiro para decretar o 2-0. No jogo diante de Tonga, como você falou, Tonga fez um jogo muito digno, no final acabou cansando, e a seleção da Samoa começou a criar oportunidades, mas assim, muito timidamente, como você falou. Teve ali, logo no início do segundo tempo, Tonga teve até uma ótima chance no contra-ataque, que foi como foi jogar contra a Samoa, com o Kefu, né, que acabou batendo muito fraco nas mãos do goleiro. Aos 41 minutos, a Samoa marca o gol de empate, né? A gente tinha falado, né, que o Sonassia tinha aberto o placar para a seleção de Tonga, e aos 41 minutos sai o gol com o Salisbury, lateral esquerdo, que foi uma arma muito importante da equipe nesses 2 jogos. Também acho que foi uma falha, né? Uma bola que foi cruzada em escanteio, a zaga afastou, e ele chuta até meio estranho na bola, né? A bola pega um efeito assim, encobre o goleiro, e pegou, né? O goleiro Otupolo estava adiantado, e a Samoa empata o jogo. E aí, na prorrogação, na única chance que criou, conseguiu chegar ao gol, né? Ainda no final do primeiro tempo da prorrogação, né? Ali com 18 minutos, a gente pode dizer, do primeiro tempo da prorrogação, bate uma falta. Para mim, o grande destaque da seleção da Samoa nos 2 jogos, né? O camisa 10, uma falta cobrada do lado esquerdo, né? Aquela falta pingada dentro da área. Na verdade, ele já tinha batido uma falta anteriormente, que o Shot, né? O zagueiro que faz a dupla com o Setéfano, tinha cabeceado livre, a bola tinha raspado a trave, poderia ter sido ali a chance. Mas o gol da falta, o gol da vitória também sai assim, numa cobrança de falta, né? O bate assim de uma maneira fatiada, né? Com o peito do pé, bateu até bonito a falta para dentro da área. E aí o Famatu raspa, né, na marca do pênalti e marca no último lance do primeiro tempo da prorrogação o gol da vitória da Samoa. Mas acho que é isso, deixou um pouquinho a desejar nessa parte ofensiva e agora é um campeonato completamente diferente. Se diante de seleções mais fracas, como são Ilhas Cook, Tonga e Samoa Americana, a Samoa pode mostrar um pouquinho mais o seu jogo, que é de toque de bola, de tentar chegar à frente. Agora, num grupo mais poderoso, enfrentando a Nova Zelândia, o Tahiti e Vanuatu, vai ter que jogar de uma maneira completamente diferente
se quiser conseguir essa classificação para essa fase final das eliminatórias. Pois é, mas eu sinto que agora a Samoa, até pelo que a gente viu na Copa das Nações, vai ser o inverso, né? Como essas seleções vieram mais defensivas, vieram mais posicionadas para segurar o jogo samoano, agora a Samoa vai ser isso, né? A Samoa vai ser a seleção que vai tentar parar essas seleções, né? Vai tentar parar as seleções do seu grupo, que são as seleções da Nova Zelândia, do Tahiti e de Vanuatu, né? Então, não sei se você vê isso aqui, é uma postura que a hora que se inverte, né? Para a Samoa tentar fazer uma coisa, é você conseguir segurar. Então, acho que o posicionamento que a Samoa a Samoa enfrentou, vai ser o que ela vai ter que exercer. Não sei se você acha que vai por essa lógica, essa segunda fase. Claro, mais pra frente a gente vai falar mais sobre todas as seleções, mas já adiantando a Samoa, dava pra prever um pouco disso, né? Até pelo que a gente viu na competição continental no meio do ano. Com certeza, Salaf. Na Copa das Nações da Oceania, a Samoa vai ter que agora principalmente melhorar a sua questão defensiva, porque na Copa das Nações da Oceania deixou um pouco a desejar, principalmente naquele jogo contra a Fiji, né? Que o Roy Krishna e o Thomas Dunn colocaram o jogo no bolso e foram muito bem. Agora a Samoa vai ter que melhorar essa parte defensiva, porque, evidentemente, contra a Nova Zelândia, contra a Tahiti, contra a Vanuatu, principalmente contra a Nova Zelândia, a Samoa vai jogar, evidentemente, retrancada, recuada, tentando achar um contra-ataque. A gente sabe que é muito difícil, né, sem querer adiantar, mas a gente sabe que a Nova Zelândia é a favorita nesse grupo, mas tem que melhorar a sua parte defensiva, porque vai ser muito exigido da defesa, não só do goleiro, mas, enfim, todo o sistema defensivo da Samoa vai ter que estar muito bem alinhado para agora enfrentar seleções um pouco mais poderosas, um pouco mais fortes nesse cenário da Oceania. O time vai jogar de uma maneira diferente, como você falou. Nessa fase inicial, jogou da maneira que gosta contra seleções mais fracas, tentou propor o jogo, embora não tenha tido tanto sucesso, né, porque teve até um certo sofrimento nos dois jogos, diante de Ilhas Cook, mas principalmente diante da seleção de Tonga, e agora vai jogar de uma maneira diferente. Então, é o trabalho para o treinador da Samoa treinar bem a sua equipe e se preparar para jogar de uma maneira diferente contra esses adversários. Eu diria até que pelo posicionamento que a gente viu nas partidas, eu acho que a Samoa prefere até jogar assim. Eu acho que os jogadores como vai aparecem mais. Vamos ver como que vai ser. A ver, como já diria Vinícius do Prado ou do Nobre. Um ponto interessante, né? A gente abriu sobre as Ilhas Cook, eu até citei. O Jess Ibram, que é o treinador da Samoa, estreou agora, né? Ele veio depois, então talvez isso possa ter influenciado. Vamos ver aí, ele falou, né, que vai ser um mês aí de estudo, trabalho, para ver como vai chegar nessa fase de grupos. Lembrando, as eliminatórias da Oceania vão ser diferentes, né? São 3 jogos na próxima fase. Vai ser uma rodada em outubro e 2 em novembro. Então, aí os 2 primeiros passos. Já vou passar o grupo aqui para vocês. Grupo A, Fiji, Ilha Salomão, Nova Caledônia e Papua Nova Guiné. Isso aqui já estava definido. Grupo B, Nova Zelândia, Samoa, Tahiti e Vanuatu. Passando a sua estreia da Samoa, ela vai encarar Vanuatu no Freshwater Stadium, ou seja, vai estrear na casa do adversário. Que delícia para a Samoa logo essa primeira partida. Tá certo? Então, mês que vem, você já sabe, já conhece o esquema do Conte Verde. A gente volta aqui com mais um podcast para analisar toda essa fase de grupos, todo esse começo de fase de grupos das eliminatórias da Oceania. E claro, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. A gente fazer aquele trabalho diariamente, né, trazendo para você as melhores informações sobre o futebol de seleções em todo o planeta. Também segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, para você ficar sintonizado, para saber quando sair novidades. Mais podcasts sobre futebol de seleções, mais podcasts, como falei, já tem um podcast das eliminatórias do Brasil, dos Jogos do Brasil, mais podcasts também das eliminatórias sul-americanas, asiáticas, toda a ronda da data FIFA, enfim, dá uma conectada, ver se você está inscrito, também deixa o seu like, sua avaliação, seu comentário, partilha da interação aqui embaixo se você está escutando no Spotify, e claro, se você puder, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o trabalho, ou quem sabe fazer mais coberturas em loco, quem sabe para a Oceania algum dia na vida. Como eu falei no começo, somos um projeto autônomo, independente, colaborativo, somos só nós e vocês nessa caminhada por esse mundão do futebol de seleções. E não esquece de mandar esse podcast para algum amigo para ele conhecer o Conte Verde e saber mais sobre eliminatórias da Oceania. Bernardo Oliveira, meu chapa, muito obrigado por mais uma parceria. A gente se vê aí no mês que vem, quando teremos mais novidades em relação à qualificatória desse continente tão amado e belo. Obrigado, Salaf, mais uma vez pelo convite, e um abraço também para todo mundo que nos acompanhou, né? Seja em qual hora for. Muito bom estar aqui mais uma vez para falar sobre esse cenário do futebol da Oceania, agora que já virei um setorista não oficial, né, do Conte Verde em relação à Oceania, e agora, no mês que vem, estaremos aqui de volta para projetar, agora para valer, né, para projetar os 2 grupos,
e começar já a pensar nas seleções que vão brigar por essa vaga tão sonhada na Copa de 2026. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, um abraço a todo mundo que nos acompanhou. É oficial, cara, para de modéstia, você é o nosso setorista de futebol da Oceania, então já se debruce nos estudos para os jogos de outubro, tá certo? A gente também vai se debruçar e esperar ansiosamente as suas análises. Tá certo, pessoal? Espero você na próxima. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!